Deus é bom, amém, queridos? Pode acender os LEDs laterais para mim, por favor. É uma alegria nós estarmos juntos nesta noite, celebrando o nosso Deus. As crianças de 2 a 9 anos podem ir para as salinhas com calma e tranquilidade. Que bênção, hein? Deus seja louvado. Vou dizer novamente, Deus seja louvado. Queridos, muito bom nós estarmos juntos. Irmãos que há algum tempo já não vinham aos cultos, em relação à questão de filhos, dificuldade de deixá-los com outras pessoas. Que bom estarem de volta e juntos podendo celebrar ao Senhor. Hoje nós começamos apenas um culto às 19 horas. À medida que tivermos a necessidade, mais pessoas querendo participar dos cultos, nós podemos abrir outro horário de culto aos domingos, mas por enquanto não há necessidade, mesmo porque hoje o link de inscrição nem fechou, ou seja, nós temos muitas cadeiras disponíveis, então por enquanto nós teremos o culto das 19 horas. Muito importante aos irmãos e irmãs que estejam atentos em relação ao link de inscrição, participem, façam a inscrição bonitinho, para nós não corrermos o risco de termos mais pessoas do que o limite. Hoje nós temos ainda o privilégio de vocês, nós demos uma semana a mais nas matrículas do CCMT, mas nós começaremos as aulas na próxima quarta-feira. Então, não fique sem fazer a sua inscrição. Se você ainda não fez os cursos, descubra, cresça ou lidere, você deverá hoje mesmo, até quarta-feira dessa semana, fazer a sua inscrição. Caso você não tenha o link, você pode fazer o pedido no WhatsApp da igreja, que é o 3561-5005, fazer a sua inscrição, porque eu tenho certeza que nós teremos cursos muito abençoados e nós estamos preparando algo de Deus para a vida de vocês. Nós já estamos tendo um curso em andamento, que é o curso Avance, tendo um tempo muito gracioso de Deus para todos nós também. Amém? Hoje nós também temos a oportunidade de consagrarmos 2 crianças ao Senhor Jesus. Não, gente, eu disse consagrarmos vidas para o Senhor Jesus. Que bênção, glória a Deus. Eu quero chamar à frente Isis Melo Forte, acompanhada da sua mãe, Camila Melo Forte, com seu pai, Vinícius Cavalcante Forte. Uma salva de palmas para essa família abençoada. Convido também Alanes Marques Aires dos Santos, acompanhada do seu pai Jander Correia Marques e da sua mãe Emília Fernandes dos Santos. A salva de palmas para essa família. Pastor Arthur também vem à frente. Graças a Deus, que alegria nós estarmos juntos, que alegria nós podemos consagrar os nossos filhos, que são herança do Senhor. Pastor Nelson, vem aqui também, essa família que é fruto de casa de paz, que o pastor Nelson fez há alguns anos, e é muito bom ter vocês com a gente. Também Emília, que bênção da Alane, e nós ficamos um tempo sem podermos ter crianças em nossos cultos, mas enfim, chegou o tempo de Deus para vocês. Como a gente tem que evitar um pouco, eu vou pedir para vocês, vou pedir para os pastores ficarem próximos, ok? Vamos nos colocar em pé, vamos em direção às nossas mãos. Não. Oi. Estenda suas mãos para frente. Feche os olhinhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho, eu declaro sobre a Isis, herança do Senhor, propriedade do Senhor, que ela cresça abençoada por Ti, que o Senhor a abençoe, abençoe os seus caminhos, que o Senhor seja com ela, que os Teus anjos estejam acampados ao redor dela, que o Senhor abençoe os pais, Vinícius e Camila, para que eles sejam instrumentos do Senhor na vida dela, e que, ó Deus, a Isis seja abençoada por toda a vida. Nós a consagramos, nós a entregamos ao Senhor Jesus, e declaramos que a Isis é consagrada a Ti, pertence ao Senhor, é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor, te damos graças nesta noite. Eu consagro a Ti, ó Deus, a Alanes. Eu declaro, Deus, que ela cresça em graça, tamanho, estatura, conhecimento diante dos homens e diante do Senhor. Que ela seja bendita na terra,
que ela seja frutífera. Como igreja, nós a liberamos para crescer, avançar, progredir e se tornar uma grande mulher de Deus na terra. Nós a consagramos a Ti. Ela é propriedade Tua, Senhor Jesus. Ela está em Tuas mãos. Nós declaramos que ela pertence ao Senhor. Que a Tua bênção seja sobre o pai e a mãe. Que eles tenham sabedoria do céu. Que eles sejam benditos. Que eles sejam instrumentos do Senhor, que eles sejam cheios da Tua presença, para educá-la e direcioná-la no caminho do Senhor. Nós a consagramos a Ti, abençoamos este lar, abençoamos essas duas famílias e declaramos a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, famílias benditas, famílias abençoadas, famílias cristãs, famílias que servem o Deus Altíssimo, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Parabéns. Deus abençoe vocês, viu? E põe máscara e tira máscara. Sim mesmo, irmãos. Abram comigo suas Bíblias. Em Gênesis capítulo 26. Lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos um culto muito abençoado. Pastor Lélio estará conosco, de Patos de Minas. Então, se você puder estar presente, quinta-feira às 19h30, com o pastor Nelson, pastor Lélio e toda a equipe aí do Famintos por Jesus. Olha aí, irmãos, a caneca abençoada que eu ganhei lá da masmorra, gente. Vocês estão vendo de longe aí, mas personalizada, irmãos. Masmorra é a loja que Jesus está dando aí para o pastor Leandro, né? Nós já falamos sobre esse nome aí algumas semanas, mas Deus dá graça, né? Aleluia. Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 25. Pode iluminar aí para nós. O tema dessa mensagem, transformando crises em oportunidades. Transformando crises em oportunidades. Uma saudação muito especial para o nosso pastor Emerson, que está nos acompanhando lá de Brasília. Um beijo para o senhor. Diz assim a palavra de Deus: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Verso 8. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos.
de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Deixe sua Bíblia aberta, feche os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e a nossa oração nesta noite é para que o teu Espírito ministre sobre nós. Nós não viemos a este templo, Deus, porque não tínhamos algo melhor para fazermos. Nós viemos aqui para ouvirmos a tua voz, para sermos fortalecidos em nosso espírito, para termos a nossa fé fortificada. Abençoa-nos nesta noite, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Fale com cada coração aqui. Eu oro e lhe peço corações sensíveis à tua voz. Que toda dispersão, sonolência, inquietude, que sejam agora neutralizados, e que haja um campo fértil para que a semente da tua palavra possa cair e germinar e multiplicar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar então sobre transformarmos crises em oportunidades. O mundo tem vivido uma crise desde o mês de dezembro do ano passado. No Brasil chegou por volta de fevereiro, alguns especialistas, outros dizem janeiro, outros dizem março, mas de fato nós estamos diante de uma crise de saúde, uma crise econômica, estamos diante de uma crise política, nacionalmente falando, duelos de um lado com o outro. Por fim, nós estamos diante de uma crise econômica, com o desemprego aumentando de uma forma significativa, e lamentavelmente, muitos homens e mulheres de Deus têm sucumbido diante da crise. Mas eu quero lhes dizer nesta noite, que o Senhor, Ele não nos chamou para simplesmente vegetarmos nessa terra. O Senhor, Ele não nos chamou para passarmos de forma passiva nesta terra, porque a crise, de fato, ela prova aonde está a nossa base. Toda crise chacoalha a gente. Toda crise, quer seja no casamento, na família, financeira, crise de saúde, mexe com a nossa estrutura, mexe com os nossos fundamentos. E a crise é uma encruzilhada. Por quê? É a oportunidade que uns colocam o pé na estrada da vitória, todavia outros descem a ladeira do fracasso. A mesma oportunidade, a mesma realidade, para uns é sinônimo de sucesso, para outros é sinônimo de fracasso, de derrota, de tristeza, de abatimento emocional. Na crise, uns fracassam, ao passo que outros alcançam vitória, outros triunfam, outros conseguem alcançar um espaço que antes não alcançaram. A crise, ela gera uma oportunidade para rompermos deliberadamente, ou ela gera uma estagnação terrível em nossas emoções e em nossas vidas. Eu lhe pergunto nesta noite, de que lado você está? Você está posicionado do lado daqueles que são visionários,
que buscam em Deus a oportunidade para romperem, crescerem, avançarem? Ou você está do lado daqueles que murmuram, que reclamam, que não conseguem ver uma oportunidade para romperem em suas vidas? Eu quero lhes dizer que a crise de fato é a oportunidade de Deus para mim e para você. É a oportunidade de nós olharmos para o céu, a oportunidade de nós olharmos para o Deus da nossa salvação, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de José no Egito, e mudarmos a história da nossa vida. 3 pessoas me ouviram. Não é possível. Eu disse que os recursos estão diante de você. E a questão é, o que você tem feito com esses recursos? Deus não muda, Deus é o mesmo, Deus tem todo o poder, Deus sempre terá a última palavra. Deus nos deu o seu próprio Espírito para habitar dentro de nós e para nos dar triunfo, para nos conduzir, para nos direcionar a toda a verdade. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. É importante que você olhe para Ele. Lembram lá do programa do Silvio Santos, Porta da Esperança? Cadê? Quem lembra da Porta da Esperança? Essa geração nova nunca vai saber o que é a Porta da Esperança. E a gente ficava ali ansioso na expectativa daquela porta se abrindo e tendo a oportunidade que aquela pessoa tanto batalhava. Mas para outros também, a crise pode ser uma sepultura de sonhos. Novamente eu lhe pergunto, de que lado você está? Estudando hoje, Rockefeller, um grande estadunidense, liberal, economista, ele disse certa vez: o futuro não acontece simplesmente, ele é criado por homens de visão. O futuro não acontece simplesmente, mas ele é criado por homens, e eu vou abrir aqui, por mulheres de visão. Pessoas que têm uma visão aberta, pessoas que veem lá na frente, pessoas que não têm uma visão apequenada, pormenorizada nos problemas, nas dificuldades, mas pessoas que olham para o alto, porque do céu vem a resposta, do céu vem o socorro, do céu vem o auxílio, do céu vem a resposta que tanto precisamos. Qual é a visão que você tem tido para a sua vida? O que devemos fazer em meio à crise? Como devemos agir quando nós estamos ali no olho do furacão, diante da circunstância, diante do problema? Hoje nós veremos como Isaac lidou diante da crise. E nós aprenderemos com Isaac o que podemos fazer para sairmos deste tempo de pandemia melhores do que entramos. Primeiro, na crise, siga a orientação de Deus, ao invés de fugir. Escute algo, Deus não te chamou para você ser um fujão. Crise no casamento, não adianta querer fugir para o divórcio. Crise no trabalho, não adianta você querer ficar na cama até tarde, porque não vai resolver coisa alguma. Crise com os filhos, não adianta você querer fugir, os filhos são seus. É você que vai ter que lidar. Crise de enfermidade, é você que terá que lidar com essa crise. Não adianta nós queremos fugir das crises, e muitas vezes nós usamos recursos paliativos, como a bebida, a droga, que querem o quê? Tirar-nos da realidade angustiante que estamos. Só que não resolverá o problema. É algo paliativo, tira momentaneamente da dor, da angústia. Mas se você não agir coerentemente, na hora que o efeito passar, o problema estará diante de ti, e muitas vezes muito pior, muito pior. Então o que nós precisamos fazer? Primeiro, na crise somos desafiados a lutar pela nossa própria sobrevivência. Versículo 1, olha o que Isaac disse. A palavra diz sobre Isaac: sobrevindo fome à terra. Queridos, quer uma crise pior do que a fome? Essa é uma das piores crises que a humanidade pode passar. Crise de fome, de alimento, ausência de alimento. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. A fome estava assolando a terra. Não existiam mais recursos, não existia alimento, tempo de escassez, de desemprego, de angústia, de contenção drástica de despesas, de recessão.
Isaac poderia ter ficado ali lamentando. Isaac poderia ficar ali alimentando uma depressão, uma angústia, um sentimento negativo. Ele poderia ter ficado parado chorando. Mas Isaac agiu. Nós precisamos agir. Diante da crise nós precisamos olhar para ela, mas buscarmos em Deus as atitudes que nós podemos ter. O que eu posso fazer para sair da crise? O que eu posso mudar na minha realidade hoje para melhorar o quadro negativo que está diante de mim? Hoje nós vivemos uma crise, como eu disse há pouco, crise do desemprego, que é um grande gigante, que já tem atormentado tantos. A crise econômica, as pessoas com menos poder de compra. A crise da Covid espantando, levando à morte alguns, outros ficando doentes. Enfim, tantos mitos, a gente já não sabe às vezes em quem acreditar, se é na mídia, se não é. Quais estudiosos, quais pesquisadores estão falando a verdade? Tantas crises que estão diante de nós, o medo do futuro, o medo de 2021 ser uma continuidade do 2020, e tudo isso nos apavora. E em meio a toda essa realidade que veio ao nosso encontro em 2020, quantos divórcios, quantos relacionamentos fragilizados, quantas pessoas emocionalmente abaladas. O que fazer? Eu te pergunto, o que fazer? Uma resposta eu sei: você não pode ficar parado. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar alimentando angústia em seu coração, em sua alma. Isso só trará, piorará de melhor assim, a crise. Precisamos aprender com Isaac a quê? A tomar uma atitude. O que eu posso fazer? Como eu posso mudar o quadro que está diante de mim? Quais são as ferramentas que estão em minhas mãos? Quais são as conexões que estão diante de mim? O que eu posso fazer para mudar o quadro negativo, o quadro de crise? Eu quero lhe dizer, não tenha uma atitude passiva diante da sua vida. Seu casamento não está bem, o que você pode fazer para melhorar o casamento? Seu relacionamento com seus filhos não está bem, o que você pode fazer para melhorar esse relacionamento? A sua vida econômica não está bem, primeira coisa, contenção de gastos, corte de gastos. Mas pense em algo como grana extra. O que você pode fazer além para trazer um resultado melhor financeiramente? A sua espiritualidade não está boa, você está frio, distante, morno. O que você pode fazer para fortificar o seu espírito em Deus? Quais são as possibilidades que estão diante de você? Você está diante de uma depressão, não adianta, você tem que procurar socorro. Tem que procurar uma consulta com um bom psiquiatra, uma boa terapia. Não adianta nós ficarmos parados. Precisamos agir, precisamos mover, precisamos buscar a transformação. E qual a diferença de um homem de Deus para um homem que não é de Deus? O fato que nós buscamos com o auxílio do Deus Todo-Poderoso. Vocês não entenderam. Eu disse que nós não estamos sozinhos lutando contra a crise. Nós temos um Deus ao nosso lado. Nós temos um Deus tremendo, um Deus que nos dá graça, um Deus que nos dá misericórdia, um Deus que nos dá espírito de sabedoria e de revelação, um Deus fantástico que se revela a nós, um Deus que nos guia a toda a verdade, um Deus que nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Por que temer? Por que ficar amedrontado, angustiado, aflito? Lance diante do Senhor todo o peso. Lance diante do Senhor toda a ansiedade, lance diante do Senhor todo o sentimento que gera aflição no seu coração. Pela fé, tome uma decisão que você precisa tomar, seja firme nessa decisão. Você não é alma, você é espírito, e pelo espírito, haja pela fé. O segundo passo que Isaac tomou diante da crise de fome que assolava a terra. Na crise não podemos buscar atalhos sedutores. Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Amados, Isaac foi tentado a descer ao Egito. O Egito nos dias de Isaac era o lugar da fartura, era o lugar da prosperidade, era o lugar da bonança, era o lugar da abundância. O Egito nos dias de Isaac era o socorro que todos os homens iriam procurar. No primeiro momento, diante da crise, o que Isaac pensa? Descerei ao Egito. Cuidado.
Nem tudo que aparenta ser o melhor, de fato é o melhor de Deus para você. Existem muitos atalhos que aparentemente são bons, mas como diz a palavra de Deus, existem caminhos de bênção, ou existem caminhos que a princípio aparentam ser de bênção, mas ao final são de morte. Não tome decisões sem a luz do Senhor. Não tome decisões sem a direção do Espírito. Muitas vezes nós queremos soluções rápidas, fáceis, sem dor, mas Deus diz a Isaac: não desças ao Egito. Cuidado com os atalhos que muitas vezes a gente é tentado, que você é tentado a tomar. Cuidado com os caminhos que a princípio aparentam ser os melhores. Não tome decisão sem a luz do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um enfeite na sua vida. O Espírito Santo não é um acessório. O Espírito Santo é o próprio Deus que habita dentro de você. E o próprio Jesus nos ensinou dizendo que Ele nos guia à verdade. Cuidado para não transigir com os valores e princípios de Deus na hora da crise. Quantas vezes em meio à crise nós queremos negociar os princípios de Deus? Nós queremos negociar os fundamentos de Deus. Cuidado para não cerrar os ouvidos para a voz de Deus. Cuidado para não tomar decisões a arrepio da palavra de Deus. Cuidado para não falar é de Deus, quando Deus disse não é meu. Não fale que é de Deus aquilo que não está na conta de Deus. Pare de justificar suas decisões pelas vezes que você é embasado naquilo que você quer e não naquilo que a palavra de Deus deixa claro para você. O filtro é a palavra de Deus. Nunca será de Deus algo que é contrário às Escrituras. Nunca será de Deus algo que fere o mandamento de Deus. Nunca será uma direção de Deus algo que é contrário às Escrituras sagradas. Desista de vantagens imediatas. Desista das facilidades do caminho. Por mais que todos estejam indo para o Egito, você não é todos. Ou como diriam nossas mães, nós não somos todo mundo. Tome cuidado. Cuidado com os caminhos que você tem trilhado. Cuidado com as direções que você tem tomado para a sua vida. Cuidado com os sims que você tem dado. Cuidado com os negócios que você tem feito. Cuidado, meu irmão e minha irmã. A crise prova o nosso caráter. A crise prova os nossos valores. A crise prova em que nós estamos colocando a nossa coragem, a nossa fé, a nossa esperança. A sua confiança em meio à crise tem que estar em Deus. A sua confiança em meio às circunstâncias, em meio às adversidades. Você pode estar no olho do furacão, mas eu lhe digo nessa noite, a sua confiança não altera. A sua confiança tem que estar no Senhor. Desista dos seus planos e siga o projeto de Deus. Vou dizer novamente para você refletir mais. Desista dos seus planos e tome decisões embasado no projeto de Deus para a sua vida. Eu te pergunto nesta noite, qual é o projeto de Deus para você? Se você ainda tem dúvida do projeto de Deus, é porque talvez você ainda não fez os cursos necessários. Descubra, o cresça, o lidere. Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus censurou os religiosos de sua época dizendo que errais porque não conheceis a palavra nem o poder de Deus. Quantas vezes insistentemente nós estamos escolhendo errado por falta de conhecimento, por falta de direção do Espírito, por falta de Bíblia em nossas vidas. Agimos no calor do momento, tomamos decisões embasadas em emoções, e emoções são traiçoeiras. Emoções são perigosas, emoções não são boas conselheiras. O melhor conselho é o conselho da palavra de Deus. O melhor conselho é aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós temos, nós podemos. Meu irmão e minha irmã, entenda algo. Em meio à crise, nós só temos uma direção a tomar, que é a direção do Senhor Jesus. Não há outro caminho, não há outra direção.
Não há outro propósito. Eu quero lhe dizer nessa noite, se você está trilhando um caminho incoerente com o caminho de Jesus, volte. Não é vergonha voltar. Não tem vergonha voltar. Vergonha é permanecer no erro sabendo que está errado. Reconheça, peça perdão, peça desculpas nas suas relações interpessoais, ajuste a sua conduta. Não importa se você errou ali ou acolá, o importante é de agora em diante. Comece a acertar, comece a ajustar, aperfeiçoe o caminho de Deus para a sua vida, mas não fuja para o Egito. Não fuja para o lugar que aparentemente é o melhor, mas caminhe na direção do Espírito. Quantos estão aqui comigo? Deem glória a Deus. O terceiro passo que Isaac tomou em meio à crise. Na crise, precisamos tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los nas promessas de Deus. Olha o que nos diz o texto do versículo 3 ao 5. Gênesis 26, do 3 ao 5. Diz assim: habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus disse para Isaac: não fuja, fique. Floresça onde você está plantado. Não corra dos problemas, enfrente-os. Maridos, não corram dos problemas. Não joguem os pepinos nas mãos de suas esposas. Não sejam como Acabe. Eu preguei um tempo atrás sobre Acabe, usando a expressão da Carolina. Não seja um camisolão. Seja homem de verdade. Não use a expressão: olha o que o seu filho está fazendo. Ela não fez filho sozinho. Seja homem. Em frente. Tenha coragem. Caminhe junto. A responsabilidade de vocês dois. Seja homem de verdade. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a parcela que lhe pertence. Não terceirize aquilo que é seu. E para todos que aqui estão, cada um tem sua parcela de responsabilidade. Cada um tem o seu compromisso. Não adianta nós queremos fugir dos problemas. Não adianta nós queremos descer para o Egito. Precisamos encarar o problema de frente. Precisamos lutar contra. Foi isso que Davi fez com Golias. Enquanto todo um exército estava amedrontado e com medo, o que Davi fez? Quem pôs aí esse incircunciso? Davi o enfrentou. Davi teve coragem diante daquele gigante. Não seja tomado pelo medo. Não seja tomado pelo receio. O Senhor é o mesmo Senhor dos Salmos 23. Ele prepara para você uma mesa na presença dos seus adversários. Ele unge a sua cabeça com óleo, o seu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Não tenha medo. Você é um homem de promessas. Você é uma mulher de promessas. Você tem o próprio Deus habitando dentro de você. Por isso eu lhe digo, coragem. Quando Moisés morre e Josué está diante da liderança, naquele momento de turbulência, de transição de liderança, Deus vira para Josué e fala no versículo 9 do capítulo 1, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Convicção, meu irmão. Lute. Lute. Lute a sua guerra, lute a sua batalha,
enfrente-os, vença-os. O seu futuro está nas mãos de Deus. Não deixe a ansiedade, a depressão, a angústia estrangularem você, mas deixe Jesus te libertar de tudo aquilo que tenta te oprimir. Quanto ao seu futuro, ele está nas mãos do Deus Altíssimo. Você não me entendeu? Eu disse que o seu futuro está nas mãos do Deus Altíssimo. O que vai acontecer após a Covid-19, nós não sabemos. Não sabemos se teremos emprego, salário, saúde, não sabemos um tanto de coisa. Mas Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Não tenha medo, não seja ansioso, mas confie no Deus que você serve, porque o mesmo Deus de Isaac é o mesmo Deus que você está adorando nessa noite. Deus acalma o coração de Isaac em meio à crise e lhe diz: calma, eu estou contigo. Deus traz à memória de Isaac as promessas dele, as promessas feitas a Abraão. Deus começa a relembrar Isaac. Em meio à crise, deixe o Espírito Santo refrescar sua memória, as promessas de Deus para você. Em meio à crise, não deixe a adversidade falar mais alto que a promessa de Deus para você. Os homens falharão, os pastores falharão, os líderes de célula falharão, a igreja falhará, mas o Deus de todos esses não falha. Deus não falha, e se Ele prometeu, Ele cumprirá. Por isso eu lhe digo, o seu futuro está nas melhores mãos que poderia estar, nas mãos do Deus Altíssimo. Calma. Deus disse para Isaac: relaxa, calma, fique tranquilo. Aí eu lembro do Salmo 23, quando nos diz: Ele nos faz descansar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Esse é o Deus que você serve. Eu disse que esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você adora. A causa da sua vitória não está na ausência de problemas, mas a presença de Deus que lhe garante a vitória. Quando a gente pensa em Moisés, a Bíblia diz que Moisés não se dispôs a atravessar sem a presença de Deus. Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Quem poderá falar mais alto? Quem poderá deter aquilo que Deus disse que é seu, aquilo que Deus disse que pertence a você? Essa pregação não é motivacional, essa pregação ela é bíblica. Essa pregação não é para você sair daqui falando eu vou vencer, não. Essa palavra é para te dizer que você é um homem ou mulher de promessas, e quem tem promessas tem o Deus que fez a promessa. E por fim, na crise precisamos obedecer sem racionalizações. Versículo 6 nos diz: Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac, pois, ficou em Gerar. Deus teve duas ordens para Isaac. A primeira ordem: não desça ao Egito. A segunda ordem: fica na terra de Gerar. Nos versos 2 e nos versos 2 e 6. A Bíblia diz que Isaac não discute, não questiona, não racionaliza, não duvida. Isaac obedeceu prontamente, pacientemente. Ele aprendera com Abraão, seu pai. O caminho da obediência é o caminho da bênção. Na crise, não fuja de Deus. Na crise, obedeça a Deus. Coloque-se em pé no seu lugar. Eu tinha muito para falar, mas eu quero sintetizar dizendo: cuidado na crise. Você será provado. Na crise, o seu caráter será provado. A sua fé será provada.
Isaac mentiu para salvar a sua pele. Ele teve medo que o matassem porque a sua esposa era muito bonita. Ele demonstrou mais amor por si do que amor pela sua esposa. Meu irmão e minha irmã, em meio à crise, cuidado. Cuidado para não olhar mais para si do que para a sua casa. Na crise você será provado. Provado no seu caráter, provado no sentimento que você tem pela sua casa, provado no amor que você tem pela sua família. Isaac colocou a sua mulher no balcão dos desejos, na vitrine da cobiça, para salvar a si mesmo. Do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Não vai adiantar você passar pela crise bem financeiramente, se você perder a sua família, se você perder o seu casamento, se você perder os seus filhos. Não seja incoerente. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões pautadas no medo. O que vão falar? O que vão pensar? O que vão dizer? Não interessa. O importante é o que Deus diz. É o que Deus tem. É o que Deus quer para você. Feche os teus olhos. Há uma promessa que supera minhas falhas. Há uma voz que silencia o medo. Até meus erros e fracassos se tornarão em milagres, se tornarão em milagres. Só em ti sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirás. Na tormenta és a paz, teu amor não falhará.
voz mais baixa. Não deixe que a crise fale mais alto que a promessa de Deus para você. Não deixe que nada fragilize o seu foco na eternidade e naquilo que de fato tem valor para a sua vida. A crise é a oportunidade de Deus para você. A crise é a oportunidade de restaurar, de trazer à existência aquilo que não existe. Infelizmente, 50% dos casamentos acabam em divórcio. 10 anos depois do segundo casamento, 70% também em divórcio. Sua família é o seu maior patrimônio. Eu vou dizer novamente: a sua família é o seu maior patrimônio. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Não negocie os princípios em meio às crises, mas tome a decisão. Ouça a voz de Deus, seja guiado por Deus e obedeça aos princípios de Deus para a sua vida. Coloque suas mãos sobre o seu coração, eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Pai, eu oro a Ti por cada homem e mulher que me acompanha nessa noite. Eu lhe peço em nome de Jesus, Espírito Santo, quebra, arranca do coração, da mente, da alma, tudo aquilo que não vem de Ti. Tire agora todo medo, todo receio, ansiedade, depressão, angústia, sejam agora arrancados pela raiz em nome de Jesus. Eu declaro a paz de Deus que excede todo entendimento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu projeto de vida. Eu oro para que o mesmo Espírito que esteve sobre Isaac, prosperando em tempos de crise, seja o mesmo Espírito sobre você. Eu declaro agora: se existem homens tentando entulhar poços, tentando deter a bênção de Deus para a sua vida, eu repreendo no nome de Jesus toda ação maligna usando estes homens e mulheres. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os dominadores deste mundo tenebroso, espíritos das trevas. Nós os repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Nós os mandamos embora da nossa vida, embora da nossa casa, embora do nosso casamento, embora da vida dos nossos filhos e da nossa família. E nós declaramos a bênção que prospera, a bênção que apazigua, a bênção que restaura. Que o mesmo Deus de Isaac, que Ele te estabeleça na terra da crise, mas que os poços sejam desentulhados, que os recursos venham, que a bênção se estabeleça. Erga suas mãos e declare nessa noite. Declare com fé, igreja. Tua vontade
liberou uma palavra sobre Isaac. Eu declaro essa palavra sobre sua vida. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor a Jesus, meu filho. Eu declaro nesse momento uma semana de conquistas. Espírito Santo, abra os olhos da tua igreja, para que ela veja o favor do céu na terra. Abra os ouvidos espirituais, para que ela lembre que ela tem promessas. Apresente suas mãos ao Senhor nessa noite. Apresente suas mãos. Pai, eu oro a Ti para que a mesma unção que estava sobre Isaac, derrama essa unção sobre os Teus filhos e filhas. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos. Mais uma vez, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém, amém, Declare, igreja, declare. Que assim seja, Senhor. Nós dizemos amém, assim na terra como nos céus. Se um ou dois estiverem reunidos e declararem juntos, se eles ligarem na terra, eu ligarei nos céus. Nós dizemos Se tu uma bênção, você é liberado para multiplicar, para romper, para crescer, para avançar. Se tu uma bênção. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as tuas santas e preciosas consolações, ó Espírito Santo, sejam sobre todos hoje, amanhã e por todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Vai, Pai. Dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a presença se acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti.